Olá, graça e paz a todos. Chegou mais um dia, mais um domingo de meditação da Palavra de Deus. Nós vamos aqui então receber o alimento das Santas Escrituras e hoje nós meditaremos sobre a grandeza e a majestade de Deus. Nós temos a tendência, por ter muitos problemas, muitas situações complicadas, em achar que determinada situação, que determinados problemas são maiores do que o nosso Deus. Nós vivemos num meio tão conturbado, num meio tão agitado, que o problema não tem solução, que as coisas são impossíveis de se realizar, que as coisas são impossíveis de se normalizar. Achamos que as coisas são maiores do que podemos resolver, que a situação é mais complicada do que a nossa capacidade de resolver. E por isso eu resolvi trazer essa meditação sobre a grandeza e a majestade de Deus. E é maravilhoso, amados, nós pararmos para pensar na grandeza do Deus que temos. E um dos problemas, como eu disse, é que hoje não paramos, a igreja não para pensar, não paramos o suficiente para meditar na grandeza de Deus. E o profeta Daniel, no capítulo 11, versículo 32, ele nos diz que os violadores da aliança, eles são com lisonjas, com bajulações pervertidos, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então, o povo que conhece a Deus se tornará forte e ativo. O povo que conhece a Deus é um povo forte. Por isso que a coisa mais importante da vida cristã é conhecer a Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo, uma certa vez nos diz que a própria essência da vida eterna é conhecer a Deus. Então Jesus nos diz no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 3, que a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, e o único verdadeiro Deus, e a Jesus a quem enviastes. Então, esse Deus é um Deus infinitamente grande, inesgotável, na sua beleza, no seu caráter, no seu ser, nas suas obras. Certamente nós passaremos toda a eternidade com Ele e jamais esgotaremos o conhecimento dele. Conhecê-lo, amá-lo, é a razão da nossa vida. Quem é seu Deus? Qual o tamanho do seu Deus? Que importância isso tem para a sua vida aqui e agora? Nós meditaremos no livro de Isaías, capítulo 40, a partir dos versos 12 aos versos 31, o profeta vai nos contar sobre a grandeza do nosso Deus. Quem é o Deus que servimos? Qual o tamanho da sua grandeza, da sua majestade? Então lá em Isaías, capítulo 40, a partir dos versos 12, no início, o profeta começa a retratar a grandeza de Deus em relação a tudo que ele criou. Então a palavra nos diz, Isaías 40, versos 12: Quem na concha de sua mão mediu as águas, e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra, e pesou os montes em romana e os outreiros em balança de precisão? Meditemos. Olha a grandeza de nosso Deus em relação a tudo que Ele criou. O nosso Deus, na concha de suas mãos, Ele mediu as águas. O nosso planeta Terra tem um outro nome, planeta Água. Então imagine a grandeza do nosso Deus, o qual mediu na concha de suas mãos as águas. E com os palmos da mão, Ele mediu os céus. Pense, olha a imensidão
que o nosso vasto céu tem. E Deus mediu com a palma das suas mãos. Ele mediu todo o pó da terra, ele pesou os montes e os outreiros em balança de precisão. Então veja como que Deus é grande, como que é a sua grandeza diante das coisas que ele criou. Nós podemos pensar e ver como que esse mundo é imenso. E como que as coisas, como que vai além da nossa capacidade de pensar ou de medir todas essas coisas. Pois Deus, ele mede. Com a concha das suas mãos, com palmos, ele mede. E o profeta continua, a partir dos versos 13 a 14, a falar da grandeza de Deus em relação ao seu conhecimento. Porque lá nos diz: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho? Para quem lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? O profeta está fazendo a comparação. Quem ensinou a Deus? Quem foi o professor de Deus? Quem o instruiu? Quem aqui foi o seu conselheiro? Quem ensinou a sabedoria a Deus? Todo conhecimento procede de Deus. Toda ciência vem de Deus. Toda informação foi gerada pelo próprio Deus. Ninguém o instruiu, porque ele é conhecedor de todas as coisas. E dele procede todo conhecimento, toda ciência, todo tipo de informação. Nós só conhecemos a Deus porque ele revelou a si mesmo. Ele revelou-se na sua obra da criação. Ele revelou-se na nossa consciência. Ele revelou-se a si mesmo por meio da sua palavra. Ele revelou-se por meio do seu Filho, em quem habita toda a plenitude, toda a divindade. O profeta continua nos versos 15 a 18 a mostrar a grandeza de Deus em relação às nações. Então nós vemos aí: eis que as nações são consideradas por ele como pingo que cai no balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Pense comigo nas grandes nações que existiram, na Síria, na Babilônia, no Império Romano, na grande nação do Egito. Pense comigo em todas as nações do mundo, as grandes potências de hoje. Pense em todos os habitantes que há na Terra. Cerca de 7 bilhões. E para Deus é considerado como nada. Como um pingo que cai num balde. Como um grão de pó na balança. Menos do que nada, como um vácuo. Veja a grandeza de Deus diante das nações. Nosso Deus é maior do que tudo que ele criou. Muitos pensam ser a criatura maior do que o seu Criador. Muitos temem o que foi criado, mas não temem o Criador. Não temem a Deus. Deus é imensamente grande. E o profeta, ele segue o seu raciocínio aqui agora, a partir dos versos 19 a 21, para comparar a majestade de Deus com os ídolos. O artífice funde a imagem, ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artifício perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para o fundamento da terra?
Então o profeta está dizendo aqui, está comparando a grandeza, a majestade de Deus diante dos ídolos. O ser humano tem uma capacidade de engano, de colocar ídolos no lugar de Deus. E muitas das vezes nós vemos o ser humano caindo nesse engano, criando, inventando, colocando coisas para tomar a adoração de Deus. O artifício funde a imagem. O ourives ele vai criar cobre de ouro, vai criar as esculturas de prata e vai falando, né, que o sacerdote escolhe a madeira e ele procura o melhor perito para fundir, para assentar, para esculpir, para que não se oscile. Vimos que o ser humano tem essa falha, tem essa capacidade de se enganar, de colocar coisas no lugar da adoração de Deus. Que apesar de ser um absurdo as pessoas adorar uma imagem, adorar uma escultura, nós podemos adorar o Deus que nos criou. Nós podemos adorar o Deus que criou o universo. Nós podemos adorar o verdadeiro Deus, o único Deus. Muitas vezes nos falamos, mas que ídolo que eu estou adorando? Tudo aquilo na nossa vida que toma a adoração de Deus é um ídolo. E pode não ser uma escultura de madeira, não pode ser uma escultura de prata, mas pode ser uma coisa que a gente coloca primeiro que Deus. Pode ser uma coisa que a gente coloca como prioridade na frente de Deus. Muitas coisas que na nossa vida toma o lugar e a adoração de Deus é um ídolo. E o profeta está comparando que a majestade de Deus é incomparável. Não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio? Há um só Deus, há um Deus só verdadeiro, um Deus só soberano. Não atentastes para todo o fundamento da terra? Tudo foi criado por meio dele. Lembre-se, nós podemos adorar um Deus único, um Deus verdadeiro, um Deus soberano. Então, nos versos 22 adiante, o profeta vai comparar a grandeza de Deus e a majestade de Deus em relação aos reis e príncipes dessa terra. Então pense aí, lembre aí, traz a sua memória nos imperadores que tiveram, nos reis que tiveram nessa terra, nos presidentes que há hoje, nos imperadores, nos governadores. Pense em todo grande homem aí que governou, que levou a nação a grandes feitos. Agora Deus é comparado a reis e príncipes dessa terra. Mas veja como que é a grandeza e a majestade de Deus. Versos 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna inutilidades os juízes da terra. A quem, pois, me comparareis para que eu lhes seja igual? Diz o santo. Amados, o nosso Deus é incomparável. O nosso Deus está assentado sobre a redondeza da terra. Nosso Deus enrola, estende os céus como cortina, enrola como tenda para nelas habitar. O nosso Deus reduz a nada os príncipes e torna inútil os juízes da terra. Versículo 24, que estes mal foram plantados e semeados, mal se arregou na terra o seu tronco e já secam. Eles caem, eles falham. Esses reis, esses imperadores, esses presidentes, os governadores, eles são falhos. Nosso Deus não. Eles caem, eles secam. E com um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Eles não são eternos. A quem, pois, me comparareis para que eu lhes seja igual? Diz o santo. O nosso Deus é incomparável.
nos versos 26, diz: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Quem criou foi nosso Deus. E ele diz: porque é aquele que faz sair o seu exército das estrelas, todas bem contadas, a qual ele chama pelo seu nome, e por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. E depois de revelar a sua grandeza, a sua majestade, o profeta nos traz aqui duas acusações do povo. Verso 27, veja comigo. Lá diz: por que, pois, dizes, ó Jacó, e fala, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor. A primeira acusação que o povo faz a Deus é que Deus é indiferente. Deus está tratando com indiferença. Veja aqui, o meu caminho está encoberto ao Senhor. Deus não tem visto a minha vida. Deus não tem visto as minhas aflições. Deus não tem visto a minha situação. Deus não tem olhado para nós nessa situação de pandemia. Deus tem se esquecido de nós. Deus tem sido indiferente comigo. Ele não tem olhado para mim. Minha vida está encoberta para Deus. Eles acusam Deus de indiferença. E continua: e o meu direito passa despercebido a meu Deus? O povo reconhece que tem um direito, mas diz que esse direito tem sido negado, tem passado despercebido diante de Deus. Acusa Deus de injusto. Dizem que está sofrendo uma injustiça. O profeta continua nos versos 28. Não sabeis? Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Deus não está tão ocupado ao ponto de não se importar com você. Deus não está tão ocupado demais para que não possa olhar para você. Deus não está ocupado demais a ponto de não olhar para a nossa vida, para a nossa situação, para as nossas aflições. A sua vida, os seus problemas, as suas dificuldades, o que você está passando na sua vida, tudo isso está diante dos olhos dele. Deus se importa com você. Deus se importa com as nações. Deus se importa com a humanidade. Se importa tanto que ele enviou o seu Filho. Que ele enviou aquele que está toda a plenitude da criação. Ele se importa tanto. Deus está olhando por nós. Porque nada foge do controle de Deus. Nada foge da providência de Deus. O que vai prevalecer é a vontade dele. Então veja que não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Verso 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Maravilhoso isso, irmãos. Esse mesmo Deus que criou o universo, que governa todo esse universo, que nada foge ao seu controle, esse mesmo Deus que enrola os céus como cortina, esse mesmo Deus que mede as águas em sua concha da mão, que mede os céus com palmos da sua mão, este mesmo Deus imensurável, grandioso, ele se importa com você. Deus se importa conosco. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E essa força que Deus dá não é força da juventude, não é força do músculo, não é força da saúde, pois veja o versículo 30, os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exausto caem. Então essa força que Deus nos dá não é como essa força da juventude, como a força da saúde, como a força aí dos músculos. É uma força que somente, é um vigor que somente Deus dá. Então aquele que não tem nenhum vigor, Deus multiplica as forças. Deus faz forte
Verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Onde está a sua esperança? Onde está o seu refúgio? Onde está a sua segurança? Em quem você tem confiado? Quem é o seu Deus? Qual o tamanho do seu Deus? Porque os que esperam no Senhor, no Deus verdadeiro, têm as suas forças renovadas. Você precisa de renovar as suas forças? Você precisa de um refúgio confiável? Você precisa de uma força muito mais do que a sua força, do que os recursos que você tem, do que a situação complicada que você tem passado? Pois saiba que Deus pode renovar as nossas forças. Por isso, espera. Confia no Senhor, porque hoje Deus quer dar a cada um de nós a graça de ser renovado, a graça de ser fortalecido no seu poder. Porque os que esperam no Senhor renovam suas forças. Eles sobem com asas como águias. Eles correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. A razão da nossa vida é conhecer a Deus. É amá-lo. E por muitas vezes nós não pararmos para meditarmos na grandeza, na sua majestade, nós achamos que aquilo que passamos na vida é maior do que Deus. Mas nada é maior do que Deus. Esse Deus, Ele quer nos ajudar. E que Ele possa nos ajudar a conhecer o Deus que temos. Que nós possamos alegrar-nos com o Deus que temos. Que possamos pôr os olhos no Deus que temos. Que possamos amar ao Deus que temos. Que possamos viver para o louvor da sua glória. Nos deleitaremos nele agora. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de todas as situações, porque nós nos deleitaremos dele também na eternidade. Não esqueça a grandeza e a majestade do nosso Deus. Conhecê-lo, amá-lo é a razão da nossa vida. Então nós precisamos conhecer mais a Deus, para que possamos esperar e confiá-lo nele. E ele há de renovar as nossas forças, ele há de nos ajudar. Deus não desampara. Deus se importa com você. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, Deus amado, nós queremos neste momento agradecer ao Senhor pelo dom da vida, pelo seu imensurável amor, misericórdia que o Senhor tem para cada um de nós. Pois mesmo não merecendo, mesmo sendo pecadores, o Senhor se importa tanto conosco ao ponto de enviar o seu Filho, a quem já há toda a plenitude do universo, a quem por meio dele todas as coisas foram feitas. O Senhor enviou o seu Filho para nos revelar o Senhor, para que por meio dele possamos ter essa reconciliação com o Senhor. E nós pedimos, ó Deus, que no nome de Jesus, continue, ó Pai, abençoando a sua igreja. Continue abençoando as famílias, para que nós possamos manter o nosso coração firme no Senhor, manter a nossa fé firme, que possamos continuar esperando no Senhor, para que possamos continuar confiando no Senhor, porque não há nada maior do que o Senhor. A sua grandeza, a sua majestade é incomparável, Senhor. Ajude-nos a reconhecer a Tua presença, a Tua grandeza nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Que possamos, ó Pai, ter mais fé, que possamos alegrar cada vez mais no Senhor, que possamos amá-lo cada vez mais. E para isso nós necessitamos de Te conhecer, Senhor, cada vez mais. Ó Pai, por favor, nos abençoe, nos dê conhecimento, nos dê compreensão, entendimento, para que cada vez mais nós possamos conhecer sobre o Senhor, sobre os seus feitos, sobre as promessas, sobre a graça que o Senhor tem nos oferecido e principalmente sobre o seu amor. Amor que foi demonstrado por todos naquela cruz.
Nós te oramos e agradecemos no nome de Jesus e pedimos que o Senhor continue nos ajudando nas nossas situações, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, ó Pai. Sê conosco. No nome de Cristo é que oramos e agradecemos. Amém. Que Deus nos abençoe e não se esqueça, o nosso Deus é incomparável e Ele se importa com você.